Olá pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês, né, sobre Fibonacci, algumas dicas, né, como eu uso Fibo, o que significa o Fibonacci. Aí eu estou fazendo uma operação a nível didático, um alvo, na verdade, crendo aqui que esse alvo de Fibo vai ser atingido. E aí o que eu fiz? Eu deixei o meu take um pouquinho abaixo, que o alvo cravado de Fibo seria aqui, e aí eu deixei um pouquinho abaixo aqui, ok? Já estou no break-even, tá? Uma operação bem curtinha, mais para mostrar para vocês aqui de forma didática o Fibo. Então já protegi a operação, estou no 0 a 0, não corro mais risco. Se o preço voltar contra a minha posição máxima, o que pode acontecer é eu devolver os lucros, tá? Mas eu não tenho mais risco aqui nessa operação. A única probabilidade que eu tenho aqui agora é de ganhar. E também de devolver os lucros, né? Posso deixar até na mínima aqui desse candle, posso proteger barra barra aqui até chegar lá em cima lá. Eu devolvo eu salvo um pedacinho aqui caso o preço caso o preço voltar, né? Então eu atingindo meu alvo, ganho 17 dólares. Então vamos lá. Fibonacci, na verdade, o nome do matemático é Leonardo de Pisa. Viveu ali por volta de 1500 anos depois de Cristo, foi um dos mais notados, né, um dos maiores matemáticos do seu tempo. E esses números de ouro, né, a proporção áurea, ele começou o experimento, né, com um casal de coelhos, e aí foi reprocriando, né, e aí ele foi fazendo um estudo matemático, e viu, né, que os coelhos, né, a relação entre tempo e quantidade entre a taxa de natalidade dos coelhos, né, seguia uma ordem matemática muito interessante. E ele também viu que não só os coelhos, não só a questão dos coelhos seguia esses padrões harmônicos, mas a natureza inteira. Então esse estudo é muito interessante, né? Os números de Fibo, é muito interessante os números de Fibo, e a progressão, na verdade, de Fibonacci é essa aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vou aumentar aqui. É 1, primeiro 0, né? 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, isso mesmo, né? 8, não, 22. Tô igual a Dilma aqui, pô. Nossa Deus. Não, é 21 mesmo, pô. Aí, tô igual a Dilma. Tô igual a Dilma. E aí, e assim por diante, tá? Você reparar nessa sequência de números aqui, quando você pega um determinado número, soma ao seu antecessor, nós vamos ter o próximo número da sequência, tá? Você pode fazer isso com em qualquer número aqui, ó. Se você pegar o 13 e somar com o 8, tá? Você vai ter 21. Se você pegar o 8 e somar com 5, você vai ter 13, tá? O 5 com 3 vai ter 8, o 3 com 2 vai ter 5, tá? 1 com 1, 2, né? 1 com 0, quer dizer, seria o 0 com 1, né? Dá mesmo. Acho que aqui a ordem, eu não sou muito bom de matemática não, mas acho que a ordem, na soma aqui, a ordem não altera o resultado, né? Pelo menos é isso que minha professora falava, né? Eu faltei algumas aulas aí, mas 0 mais 1, 1, né? Ok, tá certo. E quanto mais essa progressão aqui se avança, mais perto do número de ouro a gente chega, tá? E esse número de ouro é 1618,034, é o número perfeito, tá? E temos também aquela famosa espiral de ouro, né? Seguindo essas mesmas proporções, cara.
seguindo as mesmas proporções. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Ela é um pouco complicada, né? Mas é um pouco complicadinha essa espiral de ouro, cara. Mas só sei que ela é mais ou menos assim. Você tem... Eu vou desenhar ela no point aqui, point fix. Eu tô entrando um pouco na teoria aqui, mas para, né, a nível de curiosidade mesmo, porque isso aqui não vai afetar tanto assim, né, no mercado. Eu tenho que saber disso? Não, é mais para curiosidade mesmo, né, trazer uma curiosidade aqui para vocês. A espiral de ouro, ela é formada por quadrados seguindo aquela mesma proporção lá, né? Você tem um quadrado, vou ver se eu consigo aqui, cara, porque ele é um pouco difícil de decorar. Tá, lembrei. É mais ou menos isso aqui, e vai só expandindo. Eu tenho isso aqui melhor explicado no curso, mas eu acho que já a proporção mesmo que ela está errada. Eu sei que o número de espaço ele vai dobrando aqui, né? Você tem, e aí no final das contas você consegue traçar uma espiral dentro dessa figura geométrica. Acontece o seguinte, até aquelas mesmas, os mesmos números que eu passei, né? 0, tem o ponto 0, aí tem o ponto 1, aí 1 mais 1, né? Você tem aqui 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, então esse espaço aqui é o dobro, né? Equivale a esses dois espaços de baixo, tá? Esse aqui é 1. Vamos dizer que isso aqui tem 1 centímetro, tá? 1 centímetro de altura esse quadradinho. E esse aqui tem 2 por 2, né? Um quadrado, 2 por 2. Então esse aqui, se 1 mais 2 é 3, então esse aqui vai ter 3 por 3. Entendeu? Esse quadrado vai ter 3 por 3, tá? E aí, progressivamente, né? Esse 3 mais 2 é 5, então esse quadrado vai ter 5 por 5. Tá? 5 mais 3, então esse quadrado aqui vai ter 8 por 8. Tá? E aí, né, não dá para traçar espiral aqui, porque na mão livre aqui não dá. Só sei que aí depois você consegue traçar uma espiral. Claro que tá meio torto esse desenho aqui, tá, gente? Tinha que ser na metade aqui, né? Tinha que ser na metade aqui. Mas aí você consegue traçar aquela espiral de ouro. E aí que entra a questão. Que a espiral de ouro é algo que muitas estruturas da natureza seguem, né? Você vê a espiral de ouro presente, por exemplo, você vê num caracol, você vê a espiral de ouro presente, mais o que? Poxa, um monte de coisa, né? Os números de fibra eles são usados nas artes plásticas, eles são usados na pintura, na música, eles são usados, né, até mesmo na odontologia. Eles usam bastante esse número, tá? E tudo que se aproxima desses números, dessa progressão geométrica, né, está assimilado à beleza, tá? De alguma forma, né, a nossa percepção de ser humano se agrada a nos deparar com informações que seguem esses padrões. Por exemplo, uma música, a quinta e a nona sinfonia de Beethoven, elas seguem os padrões harmônicos de Fibonacci. Então elas são viciantes de ouvir, né? E aí
né, quando a gente entende o Fibo aqui, a gente, né, entende os gráficos. Eu, por vezes, eu fico olhando para as montanhas aqui, que é a cidade onde eu moro é muito montanhosa. A gente vê como as montanhas, né, estão ali, os picos, né, como que os picos se organizam direitinho. E, cara, é Fibonacci, né? É incrível que toda a natureza segue esses padrões. Parece uma coisa meio surreal, mas é a verdade, né? Essa é a matemática de Deus, essa. Fibonacci é, de fato, uma matemática muito interessante. Agora, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é balela, né? Tem gente que não acredita, mas para mim eu uso e funciona. Fibonacci para mim é muito interessante, tá? Eu aplico bastante o Fibo. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a projeção desse topo aqui, jogar a linha de 50, que é uma forma de usar Fibo, tá? Projeção, espelhamento desse pivô de baixo aqui que armou, olha onde deu o alvo, o 50 no meio, tá? Meu alvo aqui. Se eu vendo por aqui com o alvo cá embaixo, né, eu teria atingido o alvo. É incrível, gente. Ah, Marcos, mas é massa morta, o gráfico já movimentou, e é fácil, né, cara? É fácil. Gente, mas igual aqui, ó, vou pôr 50 ali. Potencial alvo de Fibo é nessa linha, tá? É nessa linha. Então o mercado está subindo, né, e tem potencial para chegar lá. Se eu for olhar aqui, eu consigo mensurar a maioria dos movimentos do mercado, tá? Tentar mensurar esse pivô de alta aqui, pegando a sua mínima. Olha ali, gente, olha o 50 onde é que tá, no topo ali. Olha o alvo. Incrível, né? Incrível, cara. Incrível, olha aqui, ó. Peguei da mínima, né? Joguei os 50 lá em cima, espelhei esse movimento e foi, cara. É uma forma de usar o Fibo. Tem uma outra forma também de usar o Fibonacci, que é essa aqui, ó. Você pode puxar de baixo para cima e ele vai te dar o 161, que é um número muito interessante também, tá? Você percebe que o mercado ele violou o 161, mas ele ficou consolidado aqui de baixo. Então é um número importante. Então, se você tem um espelhamento de 50% do pivô e a extensão de 161,8, né, que são números de Fibo, tá, gente? Todos esses números são números de Fibo, com base naquela progressão que eu mostrei para vocês. Tá? E o número de ouro é o 161,8 ou 61,8, são os números de ouro. Então você tem uma potencial zona de reversão. E olha o que aconteceu entre 161,8 e espelhamento de 100% do pivô. O mercado fez um retângulo perfeito aqui, né? Uma consolidação perfeita. Ele está rompendo ela para cima. E nós sabemos, né, que como é que nós operamos lá os retângulos? Projeção da sua amplitude para cima ou para baixo, para o lado que romper. É dessa forma que a gente explica lá no curso lá. Então, olha só que interessante. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui alguma outra coisa de Fibonacci. Vamos pelo M1 aqui que vai aparecer mais coisas. Porque o mercado segue os mesmos padrões, tanto no M1, tanto quanto no diário, né? Não muda, gente, não muda. Deixa eu ver aqui. Aqui, extensão de Fibo, 161,8, olha lá. Mercado chegando 161,8, ele precisa de dar uma correção. Mas pode ser, né, que ele faça igual fez ali. Ele viole 61,8, trabalhe acima e faça do 61,8 um suporte. Pode fazer, né, aquela consolidação aqui. Só que a maior probabilidade é que rompa mesmo nesse caso, né? Porque nós temos um fluxo de alta aqui, então ele pode ser violado. As projeções de Fibo, gente, e retrações de Fibo, elas não funcionam com 100% de precisão. Não há nada no mercado que haja que tenha, né, uma taxa de acerto de 100%. Né? Aí já é certeza, 100% é certeza. Então, se você tem uma ferramenta que funciona 100%, aí você está, né, multimilionário, você já garantiu, né? Mas então, assim,
a gente, vou até remanejar o stop aqui. Então o Fibo, ele tem uma taxa de erro também, ele pode não chegar, vamos supor, se eu projetar aqui para cima, né? Se eu projetar aqui para cima, beleza, 50% desse movimento, há uma grande probabilidade de chegar lá, e há uma pequena probabilidade de não chegar. Então por isso que eu pus o meu take na metade, entre o 38.2 e 50, porque metade aqui também é um número de Fibo, né? Metade dessa amplitude. Se 38.2 é um número de Fibo e o ponto inicial aqui, 00, né, é um número de Fibo, então a metade também é um número de Fibo. Então pode ser que o mercado toque depois que bater na metade, coincidindo com esse fractalzinho aqui, ele deu uma leve corrigida e continue subindo. E pode ser que daqui, né, ele não suba. Então eu pus na metade para, né, mais aqui quase que um scalp mesmo. Bateu na metade ali, pronto, acabou. Convergindo também com a média de 200 períodos aqui passando por cima. Tem alguns fatores convergindo, né, e o alvo mais conservador. Quanto mais conservador seu alvo, melhor, né? Não adianta você fazer uma excelente entrada e pôr o alvo lá na lua, porque não adianta, o mercado ele precisa de fazer correções, sabe? E aí tem os padrões harmônicos também, né? Mas os padrões harmônicos é uma ciência um pouco mais complexa dos preços. Parece que teve um padrão harmônico aqui. Tá? A gente fala sobre padrões harmônicos também, né? Aqui parece que teve um padrãozinho aqui. Eu não estou nem medindo, eu estou indo mais pelo olho aqui, tá, gente? Medindo o padrão harmônico mais pelo olho aqui. Padrões harmônicos são, né, a gente pega movimentos do mercado, a maioria das vezes eles vão estar enquadrados, né, nessas proporções de Fibo, e aí a gente dá nome aos padrões, né, para facilitar também decorar, né, facilitar gravar eles, e a gente consegue especular ali com base no que o mercado já fez, a estrutura harmônica que o mercado já fez, a gente consegue especular um movimento direcional, né? É questão da PZR, aqui formaria uma PZR de um padrão, e o mercado vem corrigindo aí desde então. Muito interessante, tá? Então, gente, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Fibonacci, tem várias formas de você estar usando Fibonacci. Se você consegue, né, observar as estruturas harmônicas do preço, expansões, correções, você consegue analisar o fluxo, tá? A direção a maior probabilidade de direção do fluxo do preço, tá? Seria, por exemplo, se você sabe que o mercado já está na extensão de Fibo, poxa, ele está muito esticado, ele precisa de corrigir. Se o mercado precisa de corrigir, você não vai, é claro, se estiver esticado para cima, você não vai comprar, você vai esperar o mercado corrigir para poder comprar, ou você vai fazer um trade de correção, que é muito mais arriscado, precisa de um gerenciamento mais justo, né, porque aí você vai estar contra a tendência. Embora a tendência precise de corrigir, os trades de correção você precisa ter muito mais atenção, uma leitura muito mais rápida de preço, né, muito mais fluida, né? Então é isso. Fibonacci é uma ciência muito interessante, é uma das formas de usar, né? A expansão, o espelhamento do pivô. Você puxa de baixo para cima, põe a projeção mínima, que no caso seria metade, né, entre 38 e 00. Era a mesma coisa de eu pôr o 38 em cima do topo aqui do pivôzinho de alta. Aí eu vou ter o primeiro alvo, segundo alvo 50%, tá? E o terceiro alvo 61.8, que seria o mercado chegando até nessa linha vermelha, que vai coincidir com a retração de 618 da pena de baixa. Olha só que legal. Então o mercado tem forte probabilidade de chegar nesses níveis, tá? O mercado está quase me tirando aqui. Olha aqui, olha.
quase me tirando. Eu vou baixar o stop agora, porque eu ajustei esse stop pelo M1. Só que o M1, gente, dá violinada pra caramba, né? Dá muita violinada. Então, ó, eu vou esperar um fundo acontecer aqui. Aqui eu tô perdendo o LTA. Parece que o preço vai voltar mesmo no meu break-even ali, vai me tirar, mas não tem problema. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não sabe o que o preço vai fazer. Fato é que essas projeções que eu acabei de fazer aqui, elas podem acontecer. Elas podem acontecer. Você vê que é bem harmônico, né? Eu fiz a projeção, eu fiz o espelhamento de 50 do pivô, tá? E aí eu tenho a retração de 50 da perna maior, que é essa linha de baixo vermelha. Eu fiz espelhamentos de 61.8 desse pivô, dessa consolidação aqui, né, da parar fim de movimento. Fim de movimento ele faz aquela lateralização ampla e tal, aquele pivô ali. E aí o que eu faço? Eu projeto 161 para cima. Projetei o 161 para cima. Essas duas linhas vermelhas aqui, elas vão me dar o que? Elas vão me dar, olha ali que interessante. Tá vendo que esse movimento aqui, primeiro, né, onde é que está o meu take, é ao espelhamento de 38.2 e está batendo na retração de 38.2, tá? O segundo, 50, então está formando uma convergência muito próxima ali aos 50, e a outra 61.8 que está uma convergência ainda mais precisa, ainda mais perto, né? Então você vê que é matemática, tá? E muito interessante, né? Muito interessante isso aqui. Então vamos supor, né? Vamos arriscar um pouco mais aqui. Vou abrir o point. Vou abrir o point não, vou deixar. Eu vou deixar aqui. Vou tentar deixar o gráfico limpo aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenho um fibo de retração de uma pernada de baixa, né? Eu vou pegar um outro fibo, olha só que interessante, eu vou pegar um outro fibo e vou pegar do zero e jogar ele aqui no 61.8. Olha só que interessante. Então eu tenho dois fibos traçados aqui, tá? Então se de repente, né, se eu peguei a pernada de baixa e eu vi que ela finalizou, eu consigo, ou nem finalizou, né? Vamos supor que por parâmetros anteriores eu tenha consegui traçar dois fibos assim no gráfico. Aí eu posso pegar. É uma estratégia bem mais avançada, né? Um pouco mais até difícil de compreender, mas vamos lá. Se eu tenho uma pernada de baixa, tá? E eu imagino que o mercado parou aqui, de fato ele formou um grande volume aqui, tá? Com um martelo aqui de rejeição muito grande. Eu falei, não, pronto, acabou a tendência. Então, né, eu posso fazer o seguinte, eu vou supor que eu acredito, né, que esse é o fim do movimento, por causa de todo esse preço já esticado e o mercado já exausto aqui. Então eu já traço o fibo, acreditando que seja o fundo. Se de fato for, olha que legal, né? O mercado ele pode chegar até o 61.8, ficar aqui dentro, tá? E ele respeitando isso aqui, depois rompendo essa lateralização, olha onde ele vai, que seria retração de 618 da perna de baixa, ok? Então essas seriam as zonas de resistência que o preço encontraria quando ele decidir subir, né? Então é muito interessante, você viu que dois fibos aqui encaixou perfeitamente um dentro do outro, né? Encaixou perfeitamente dentro do outro aqui, ó. Olha aí, você puxou do zero, jogou no 61,
Então o 38 encaixou no 38, o 50 é a metade do 0 e o 38.2 aqui, né? E aí os outros níveis para baixo. É muito interessante, muito interessante. Agora olha aí, a gente saiu no break-even, né? Infelizmente a gente saiu no break-even. Se fosse, foi aqui um exemplo que fica até a nível didático aqui para vocês. Mau gerenciamento. Quando o trade vai ao nosso favor, gente, de maneira alguma a gente pode devolver, tá? Tá certo que a gente não saiu no prejuízo, tá certo que não saímos no prejuízo. Mas vocês ficam esperando o trade ir ao seu favor. O trade vai ao seu favor, chega perto do seu alvo e depois se deixa voltar tudo e entrega, tá? Mau gerenciamento. O pior gerenciamento ainda é se o cara, peraí, deixa eu fechar essa janela aqui. Pior gerenciamento ainda, tá? É se o cara vamos supor, o preço mudou, né, de direção mesmo, mudou o fluxo aqui, é para baixo, e o cara joga o stop dele lá embaixo. Não, vai subir, vai subir. O mercado já virou contra ele e ele ainda está acreditando que o mercado vai subir a favor dele, tá? Ele está comprado aqui, o mercado já fez um bom lucro, chegou perto do alvo, o cara não encerrou, ele deu o sinal de reversão, o cara não enxergou, o trader não enxergou o mercado andando contra a posição dele e ele só alongou no stop, ok? Mas enfim, né, acontece. Agora o preço tende a acumular em cima da minha entrada mesmo, né? Quem sabe surja um próximo sinal aqui para mim poder fazer uma reentrada. Mas até então o mercado virou, né? O mercado agora está predominando aqui nesse pelo menos no time frame de 5 minutos, venda, é o que está predominando aqui. Se a gente for para o H1 também, não está num cenário legal para compra. Por quê? Porque a gente está debaixo de uma média inclinada para baixo. Então essa pressão de venda, né, se eu tivesse operando mais pesado, tivesse de fato operando, eu teria avaliado isso aqui. Eu comprei aqui, o mercado esticou. O mercado chegou até acima da média. Olha onde ele chegou. Chegou até acima da média. É uma região frágil. O preço ele tende a tomar uma cacetada aqui. Eu estou bem perto da média também, inclinado para baixo, com inclinação bem considerável por sinal. Então eu não tenho que ficar buscando muita coisa, gente. Comprei. O preço chegou mais ou menos nesse ponto aqui, já encerra, pô, já encerra. O alvo não foi tocado, por quê? Porque a gente esperava que nessa explosão aqui, nessa exaustão, pegasse. Mas não pegou, sai fora. Tá? Porque aí fica um pouco difícil. Então tem que ter o bom senso, né? Não é que você pôs o alvo na média móvel que vai chegar na média móvel. Não é porque eu projetei o Fibonacci ali cravado que vai chegar ali cravado. De fato ele pode chegar lá, mas as correções profundas, eu não sei o que está para acontecer. Pode estar fazendo correções profundas para depois projetar lá para cima. Pode ser que aconteça isso, né? Você pode ver também, olha aqui, ó, que entre essa linha, que é um trade location, se você jogar na de cima, você vai ter o ponto 50 no meio. Né? Olha só que interessante, Fibonacci. Então o mercado parou também no nível de Fibo. E se você pegar, obviamente, né, daqui até a metade, você vai ter a projeção de Fibo, que é mais ou menos na região ali de cima, tá? Na região de cima. Vamos pôr na linha que a gente considerou. Olha que legal, né? Esses pavios aqui a gente considera. Então, seguindo Fibonacci, né? A gente vê que o preço ele respeita muito esses padrões. E o que a gente pode fazer é ter o máximo de atenção possível, ter o máximo de atenção possível, né, na hora de estar operando, e observar todas essas técnicas que a gente vem fazendo, né? O que acontece com o iniciante aqui, ele deixa a ganância tomar conta, né? E ele não está nem aí para técnica, para projeção, para retração, para volume. Ele só quer ganhar dinheiro. Então ele só entra alavancado em um lugar que ele acha que o preço vai movimentar a favor dele e não estuda, não faz nenhuma análise mais aprofundada, mais meticulosa, né? E aí ele acaba devolvendo os seus lucros. A gente tem que buscar nos gráficos as melhores configurações de preço e evitar as piores configurações de preço. Seria
Pior configuração de preço. Olha, essa lateralidade aqui, ridícula, muito feia. Operar isso aqui é tiro no pé, tá? O mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, porque já está esticado, já não tem movimento mais para fazer. Então ele vai ficar aqui consolidando, consolidando. Você não sabe se sobe, você não sabe se desce. Agora, probabilidade de direção, pô, é aqui. Depois, né, do mercado dar essa corrigida aqui, ele segura, surge essa barra no gráfico. Aqui tem probabilidade, aqui ainda tem probabilidade, né? Aqui também, né? Olha, bateu aqui, defendeu. Você vê que aí o preço começou a superar, segurou nesse dojizinho acima da média. E isso é probabilidade, né? Olha, fechamento abaixo da média, das médias, o cruzamento das médias. Então, isso sim é probabilidade. Agora, você ficar operando isso aqui, cara, isso aqui ainda, né? Isso aqui é uma deriva, um padrãozinho de deriva aqui acontecendo. Mas operar, cara, esses momentos assim é complicado, tá? Então evitar as piores configurações de preço e buscar pelas melhores, porque é isso aí que vai aumentar a sua performance, tá? Então aí fique esse exemplo de operação aí para vocês, com essas dicas aí sobre o FIBO, né? E um pouquinho da história sobre o matemático, o Leonardo de Pisa. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.